Fala rapaziada do canal do Hunter, beleza com vocês? Aqui quem fala é Bruno Hunter. Vou trazer aqui para vocês uma análise detalhada que nós fizemos aqui no vídeo anterior, relatando sobre compras que nós estávamos visando para o Bitcoin a partir do momento que teve uma captura de liquidez muito interessante, que é justamente essa captura de liquidez que vocês estão vendo aqui. Então fica aqui no canal, eu vou te mostrar como que você poderia fazer para evitar stops e assim conseguir se manter vivo no mercado, mas mesmo assim tirando grandes ensinamentos e também absorvendo um conhecimento muito interessante que eu vou deixar aqui nesse vídeo aqui para você. Como você já sabe, o conteúdo aqui publicado nesse canal é um conteúdo de altíssima qualidade, é um conteúdo direto ao ponto que vai te agregar valor demais. Então eu quero te convidar para fazer parte dessa comunidade. Acompanha todos os vídeos aqui do canal, estou publicando aqui para vocês no 0800 e vocês vão absorver cada vez mais esse conteúdo e eu tenho certeza que vocês vão ser lucrativos no mercado, assim como eu também. Vou te mostrar aqui como você poderia evitar stops a partir do momento que você viu que o mercado está andando em tendência e assim você conseguir ter lucratividade interessante. Vamos lá. No mercado, nós estávamos analisando a movimentação que ele já vinha realizando. Eram movimentações de baixa. A gente sabe que o Bitcoin está em movimentos de baixa. Nós vemos aqui o mercado trabalhando a níveis inferiores, visando capturas de liquidez, como por exemplo os níveis de sell side liquidity que nós marcamos aqui no canal e vocês já viram essa captura de liquidez acontecendo. O que eu estava contextualizando aqui? Eu tinha observado para vocês, inclusive eu pontuei que no semanal nós estávamos observando o mercado fazer essa movimentação aqui, que é justamente uma movimentação muito interessante que vocês vão observar. Essa movimentação aqui é exatamente um CRT. Um CRT acontecendo no gráfico mensal. Observem esse nível de bloco de ordens aqui. Esse nível de bloco, quando ele foi rompido abaixo, ele se torna um nível muito interessante para a gente estar procurando por vendas. Foi exatamente o que aconteceu aqui no mercado. O mercado veio acima com essa vela depois de igualar fundos mais ou menos aqui no semanal. Mais ou menos ele igualou os fundos com essa vela aqui, fez um pequeno sweep abaixo, mas ficaram relativamente iguais. Aqui abaixo tem muita liquidez nesses fundos. E sabendo disso, o que nós iríamos procurar a respeito? Nós iríamos procurar a possibilidade da gente continuar essa tendência a níveis inferiores, e é o que ele está demonstrando aqui no gráfico semanal. Basicamente, ele fez uma movimentação falsa e está vindo com muita força aqui, visando níveis inferiores. Olha, ele está vindo aqui, está fazendo essa movimentação e está andando em busca de níveis inferiores, como a gente já sabe que ele vai atacar. Atualmente, ele está no nível de 59.500. Tirando aqui do gráfico semanal e sabendo que ele acaba de fazer um CRT no gráfico semanal e interagindo com um bloco de ordens aqui muito interessante, o que nós vamos observar? Eu vou trazer aqui o gráfico para o diário, vou fazer um filtro com vocês e vou mostrar como que nós teríamos evitado um stop no micro, tá? Um stop que nós estávamos olhando ali no micro time frame. Vamos lá, eu quero que você acompanhe esse vídeo aqui, não deixe de acompanhar. Acompanhe porque eu tenho certeza que vai te fazer ter um conhecimento muito interessante. Observem aqui aquela movimentação que a gente estava contextualizando. Ele foi acima, veio abaixo, quebrou níveis aqui de liquidez. Estou no gráfico diário. Deixou aqui o nível de BPR no gráfico diário. Interagiu não só no BPR, mas interagiu nesse bloco de ordens aqui, que é um bloco de ordens muito interessante da gente poder observar. E a partir do momento que ele interage no bloco, ele derrete e entrega a venda, capturando liquidez a níveis inferiores aqui, nível de sell side liquidity. Quando ele fez esse movimento, o que nós vamos observar? Contextualiza comigo aqui, para você ter uma ideia. Concorda comigo que o mercado, quando ele fez essa captura de liquidez a níveis inferiores, ele praticamente igualou fundos aqui, certo? Isso aqui para mim é um nível de CRT low. Essa vela aqui é um nível que acumula ordens. Então, nós temos o nosso CRT high no gráfico diário e o nosso CRT low no gráfico diário. A partir desta vela preta aqui, é uma vela de acúmulo de ordens.
Sabendo disso, o que nós vamos observar? Nós vamos observar que ela acumula ordens aqui e iguala os fundos com a swing low anterior, com o fundo anterior, deixa muita liquidez nos níveis inferiores, deixa muita liquidez nesses fundos aqui. Muita liquidez nessa parte inferior. Beleza. Como a gente já sabe que o mercado tende a vir capturar, o que eu estava observando nesse caso? Eu estava aguardando o mercado fazer esse sweep, vir a patamar um pouco mais caro, fechando dentro do range da vela que acumulou ordens, e isso realmente aconteceu. Depois que o mercado fez isso, ele vem novamente abaixo e deixa aquela estrutura do vídeo anterior. Eu vou colocar no gráfico do 4 horas para nós virmos filtrando. Observem que o mercado deixa cada vez mais topos ascendentes, fundos ascendentes nesse caso, olha. Fundo mais alto, fundo mais alto. A primeira swing que nós temos quebrada é essa daqui, que é um nível de swing high. Esse nível de swing high aqui, ele foi quebrado exatamente à sexta-feira, meia-noite. Quando deu meia-noite, o mercado quebra esse nível. Só que ele ainda não chegou ao patamar de 50% depois de quebrar os níveis de swing high. 50% da onde, Bruno? 50% do range de negociação do nosso CRT, da nossa vela de acúmulo de ordens. Observem bem. Ele ainda não chegou nesse patamar depois que ele quebra a primeira swing high no nível de 4 horas, que é o nosso swing institucional. Só que, observem bem comigo aqui essa questão. Quando o mercado faz esse acúmulo de ordens, e eu vou subir aqui para o gráfico diário para vocês olharem, quando ele faz esse acúmulo de ordens, ele vem um pouco mais acima aqui, nessa próxima vela, e já começa a encontrar dificuldades para subir. Observem isso aqui. Eu vou apagar essas linhas aqui e vou deixar somente essas que estão aqui para te dar uma visão mais clara. Observem essa movimentação que o mercado está fazendo aqui agora. Se você está com dificuldade de entender ou eu estou falando um pouco devagar, acelera o vídeo para você poder contextualizar comigo, tá? Mas eu estou tentando ser o mais didático possível para você aprender e evitar de tomar stops assim comigo também, tá? Mesmo que o mercado no gráfico HTF está te dando uma visão interessante, no micro, você pode pegar compras contra esse movimento de baixa que ele está dando aqui, sem problema nenhum. Tá? E eu vou te ensinar isso nesse vídeo. Observe essa movimentação aqui. Ó. Observem bem essa movimentação que o mercado está entregando. Olha esse nível de swing aqui que ele formou. Topos mais baixos, olha. Topo mais alto, topo mais baixo. É um nível muito interessante, é o que ele está fazendo aqui. O que a gente vai fazer? Vou descer para o 4 horas para poder analisar. Quando o mercado vai a esse nível e forma-se essa swing high, formando topos aqui, mostrando que está com uma certa dificuldade de subir, o que eu vou observar? No 4 horas eu tenho um nível de bloco aqui muito interessante. Um nível de bloco de ordens muito interessante no meio desse range aqui. No meio do range do CRT, da nossa vela de acúmulo do semanal. Quando ele faz essa movimentação aqui, nessa retração, ele vem buscar exatamente um nível de swing. Isso aqui também é um nível de bloco de ordens. Porque observem, ó, mesmo que você tenha essa vela aqui, que é a última vela de alta antes de uma forte queda, o preço já volta a interagir exatamente no nível de swing low. Lembra que eu falei para vocês que quando uma swing é quebrada, ela se torna um nível de bloco? Exato. Então nós temos aqui um nível de swing low que foi quebrado e esse nível de swing low ele se torna um nível de bloco de ordens, tá? Então vou marcar aqui como swing low, mas você fique sabendo que ela se torna um nível de bloco. Como que nós poderíamos ter evitado de tomar stops comprado no mercado? Eu vou trazer para vocês para o LTF, mas nessa visão macro você já começa a identificar que quando a vela acumula ordens, essa vela de acúmulo de ordens, ela basicamente já é mitigado 50% dessa vela de acúmulo, olha só. Olha só essa marcação aqui.
os 50% da vela já foi mitigado e já foi buscar um bloco de ordens. Então ele vem, faz a captura. Depois dessa captura, nós temos uma reação e uma quebra de swing highs, quebra de topos, que é essa swing aqui. Observem bem. Topo, topo mais alto, topo mais baixo, swing high. Aqui aconteceu o nosso MSS. Só que o mercado já vem em uma movimentação de baixa. Quando ele quebra, ele te dá a compra aqui. E ele vai até onde? Até esse nível de bloco de ordens. Quando ele chega nesse nível de bloco de ordens, observem a swing que ele monta. Observem a swing high que ele monta aqui, olha. E como que ele faz a validação dessa swing? Exatamente aqui, ó. Fechando abaixo das mínimas. Lembra do que eu falei nos vídeos aí no canal? Como que eu faço para identificar o meu momento de entrada, Hunter, por exemplo, para uma venda? Topo, topo mais alto, topo mais baixo, fundo relativo quebrado da vela, confirmação de venda. Então você teria aí a possibilidade de entrar vendido. Só que nós estávamos contextualizando compras. Se nós estávamos contextualizando compras, o que eu vou fazer? Vou trazer o meu gráfico aqui para o 15 minutos. Acompanha para você ter uma noção e evitar de tomar stops, tá? Acompanha para você ter essa noção. Lembra daquele range que nós marcamos? Nós marcamos um range de negociação que foi exatamente uma vela de 1 hora, que foi aquela retração gigante que o mercado deu. Onde que foi essa retração? Exatamente aqui. No vídeo anterior, eu falei para vocês, o mercado ele está em um range acumulativo de negociação. Vamos ver aqui numa hora para vocês terem uma noção. Ó. Essa vela aqui com esse sweep e essa vela que fez esse retorno a nível acima, no 1 hora. Vamos colocar de novo no 15 minutos, nós vamos entender aqui o porquê que eu quero chegar nessa questão da compra. Bem, nós estávamos observando aqui, eu falei para vocês, galera, o mercado está em um range de acúmulo de ordens dentro de uma retração de 1 hora. Nós marcamos esse topo, marcamos esse fundo aqui e estávamos observando o quê? Deixa eu tirar essa linha do CRT aqui do meio. Estávamos observando o quê? Nós estávamos observando que o mercado ele está em um momento que ele está acumulando ordens aqui. Onde? Exatamente aqui, olha. Então nós estávamos aguardando o quê? Estávamos aguardando o mercado fazer a quebra de topos a nível do 1 hora. Mesmo que seja dentro desse range aqui do 1 hora, ele estava acumulando ordens aqui. Então nós estávamos aguardando a quebra dos topos, quebra de swing, e a partir do momento que o mercado quebrou a swing dentro, a swing high no caso, dentro do range de negociação, nós estaríamos olhando a possibilidade de estarmos comprados. Acabei de marcar uma swing high aqui. Só que nesse range de negociação nós temos uma primeira swing aqui, ó. Só observando o nível de swing. Se eu observo que nesse range total aqui, o mercado está me demonstrando que ele está muito mais comprador do que vendedor, eu vou entrar com possibilidade de estar comprado. Concorda comigo? Não faz sentido de eu estar procurando vendas, eu estaria procurando compras. É só você observar essa marcação aqui. Observem bem, ó. Essa linha aqui representa 50%. Observe que o mercado está andando acima dos 50%. Isso significa que essa região aqui é uma região que tem muita força compradora. Não é à toa que o mercado, quando chega aqui, olha a força que ele vai a níveis acima. Só que dentro do range, no micro time frame, eu já tenho possibilidade de estar olhando a possibilidade de captura de liquidez. Onde? Aqui. Então isso me faz observar que mesmo que eu esteja contra o viés, que é um viés vendedor do mercado, o mercado está com viés vendedor. Eu vou estar olhando o quê? Eu vou estar olhando como que eu poderia ser muito rápido no mercado e comprar scalper. Scalper de alta probabilidade. Buscando o quê? Buscando range de negociação, buscando liquidez nos topos ou buscando liquidez nos fundos. Entendem mais ou menos a jogada? Vamos lá. Nós temos aqui o nosso range de negociação do 15. Temos uma primeira swing high quebrada aqui no 15 minutos. O que essa swing high é? Essa swing high ela é um nível de bloco. Observem bem, essa vela aqui, essa vela é quebrada com o nível de Fair Value Gap.
Marquei ela aqui como sendo o nível de bloco. Observem que o Fair Value Gap. Esse Fair Value Gap aqui é uma confirmação de que nós temos aqui um bloco de ordens. E quando o mercado quebra esse nível de bloco, com esse desbalanço, nós temos uma confirmação. A partir do momento que o mercado quebra este nível de bloco, nós temos o quê? A possibilidade de estar comprado, visando níveis superiores, que são exatamente esse nível de bloco aqui, ó. Ou melhor, essa liquidez aqui na parte superior, dentro desse range aqui. É perigosa a entrada? É uma entrada perigosa, só que eu vou te ensinar a fazer esse filtro, exatamente para você sair no momento certo. Vamos trazer aqui para os 5 minutos. Fizemos a marcação do nível de bloco no 15 minutos. Eu já sei que eu estou dentro de um range completo aqui de negociação. Isso aqui é chamado de Draw on Liquidity. Você vai observar todo o acúmulo de ordens, a liquidez que ele está montando nos topos, liquidez que ele está montando aqui nos topos e a liquidez que ele está montando nos fundos. Observem que nós temos aqui a possibilidade de comprar buscando essa liquidez aqui dos topos e após a captura a possibilidade de vender buscando a liquidez dos fundos, que é exatamente a liquidez desse nosso range aqui de negociação. Scalper de alta probabilidade. Beleza, sabendo disso aqui, o que nós vamos observar nos 5 minutos? Ou vamos observar a quebra de estrutura, a validação do bloco. Observem como nos 5 minutos fica até mais claro o Fair Value Gap. Ele quebra não só essa primeira swing high, mas quebra também essa segunda. Fica muito interessante essa nossa movimentação. Como eu já sei que o mercado está atuando acima do nível de 50% e aqui a força ela mostra para mim que está muito mais compradora, eu vou procurar a possibilidade de comprar pelo menos a níveis superiores. Observem esse nível de retração. Isso aqui é tido como um nível de rejection block. Tá? Vai ter aulas aqui no canal retratando sobre isso, mas só de falar isso aqui você já sabe como pode o mercado ir buscar os níveis do rejection block, que é justamente uma retração. Tá? Uma retração. Dessa retração, observem bem que o mercado vai exatamente ao nível dos 50% e já retrai nela. Cara, isso aqui é absurdo. Essa visão é uma visão absurda que eu estou passando aqui para você se tornar um scalper de alta probabilidade. Tá? Então, observando essa quebra de estrutura, o que eu vou observar? Eu vou observar a possibilidade de comprar. Onde eu teria a minha primeira compra? Vamos lá. Vou te passar também uma visão sobre Propulsion Block, que é exatamente um bloco de ordens dentro de um bloco de ordens. Vamos lá, o que você vai entender? O que é isso? Estou misturando tudo aqui porque isso aqui vai te dar uma visão muito boa e vai encurtar caminho para você. Propulsion Block é um bloco de ordens dentro de um bloco de ordens. Propulsion Block é um bloco de ordens dentro de um bloco de ordens. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Nós temos um bloco de ordens no 15 minutos que quebra estruturas de swing high, validando o bloco. Só que nos 5 minutos, ele deixa isso muito mais filtrado. Então você tem a possibilidade de comprar a partir do momento que o mercado vem interagir nos níveis de Propulsion Block, que é exatamente aqui. Ah, mas eu quero comprar quando o preço chegar ao nível do bloco do 15 minutos ou dos 5 minutos, que é toda essa movimentação aqui sem problemas. Você já pode visar a questão da compra dentro desses níveis. Isso te dá uma assertividade muito grande e uma tranquilidade para você entrar. Eu vejo gente fazendo marcações aí de POIs, que são pontos de interesse, onde ele marca, por exemplo, toda essa região aqui e quando o mercado vem interagir, ele te ensina basicamente você fazer isso aqui. Você vai pegar, vou pegar essa caixa que fica mais interessante. Vou pegar aqui a caixa, isso aqui é o nosso POI. Quando o mercado vir interagir no 50%, você pode pegar a compra. Beleza, foi o que ele fez aqui. Ele interage abaixo dos 50% e te dá as compras. Só que o Propulsion Block também te dá essa possibilidade do filtro da entrada. E onde que você pode colocar os seus stops? Olha como isso aqui fica interessantíssimo para você.
Isso aqui eu tô te dando não só uma colher de chá, mas eu tô te ensinando a ter uma visão mais detalhada do mercado, que mesmo com o mercado total em tendência de baixa, você tem como pegar compras visando o quê? Visando liquidez. Visando liquidez de onde? Visando liquidez aqui dos topos. E é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Beleza. Visamos aqui um propulsion block, um bloco de propulsão, que é a junção de dois blocos de ordem. Quando nós temos essa movimentação aqui acontecendo, nós vamos pegar e procurar por compras. A partir de onde? Na interação. Aí você escolhe o teu ponto de entrada. Ou você pega a entrada na máxima do candle ou na abertura do bloco. Eu tenho preferências por pegar entradas na abertura do bloco de ordens, que é exatamente aqui. Exatamente aqui na abertura do bloco. O stop fica a seu critério, dependendo da movimentação que o mercado está fazendo em busca desse ponto de interesse. Então você pode reduzir o teu stop colocando atrás do nível de propulsion block ou colocando também atrás do nível de bloco de ordem do 15 minutos. Te dá uma segurança ainda mais interessante. Então o que você vai fazer? Você vai pegar, vai estender aqui e vai observar até onde o mercado pode ir. Até onde que o mercado pode ir? Até onde que é o nosso nível de alvo aqui nessa entrada? Até exatamente esses topos anteriores. Nessa movimentação aqui, observem também o horário. O horário que esse mercado se movimentou foi exatamente final da sessão de Nova York, por volta das 5 horas da tarde. E ele vai direcionado a pegar o ponto de interesse. Foi uma compra que durou exatamente aí 1 hora. Arredondando 1 hora. Observem o filtro da entrada, quando o mercado te dá essa possibilidade de comprar. É um trade excelente. Quando o mercado ele começa a querer reverter, você vai observar o quê? Quebra de swings. Não tem segredo. Observe a primeira quebra de swing, a interação no 50%. Aqui nós temos aqui um bloco de ordens. Depois da interação em uma região aqui muito interessante, que é o nosso propulsion. Ou melhor, que é o nosso rejection block. Depois dessa interação, nós temos aqui, olha, eu gosto de marcar desde a abertura até as máximas, quando é um bloco de alta. Isso filtra para mim, deixa o gráfico até um pouco mais claro. Depois que eu tenho essa movimentação acontecendo, eu vou te ensinar a entender depois da quebra de estrutura aqui. Se eu tenho o mercado movimentando a níveis inferiores, e eu já busquei a liquidez que eu gostaria, busquei a liquidez, saí do mercado. Não tem essa de conduzir e achar que o mercado vai infinitamente amém a níveis superiores, não. Tá? Então você vai observar isso para você se tornar um scalper de alta probabilidade. Observei o nível de bloco, observei que o mercado já chegou ao meu alvo. Beleza, observei que o mercado já está quebrando níveis de swing low aqui. O que eu vou fazer? Qual que é o meu próximo nível de liquidez? Exato, este nível aqui. É o nível onde o mercado tende a vir buscar. Lembra que no 4 horas a gente está visando compras? Nós estamos em um CRT do diário, que é justamente toda essa movimentação aqui. E aqui houve uma captura de liquidez. Então o que isso significa? Significa que quando o mercado quebrar estruturas e já capturar liquidez, aqui seria o nosso ponto de entrada, visando compras. Só que o mercado não vai subir infinitamente amém, né? Principalmente por conta desse gatilho aqui que eu passei para vocês, que é um nível de bloco também do 4 horas, onde o mercado já começa a reverter. Beleza, para não embananar muito aqui a cabeça de vocês. Mas eu tenho certeza que se a partir do momento que você vai consumindo conteúdo, você vai avançando e vai entendendo todas essas minhas marcações aqui. Então acompanha esse vídeo aqui que está muito rico de informações, tá? Nós temos aqui toda essa liquidez, ó. Temos aqui esse nível de swing e temos também esse nível de swing low aqui. É um nível de swing low bem interessante, então tem muita liquidez aqui para o mercado vir buscar. Quebrou-se a swing low, temos o quê? Temos aqui o mercado interagindo ao nível de bloco. Quando ele interage ao nível de bloco,
aquele macete que eu passei para vocês de observar a validação da entrada após a quebra da quarta vela, onde? Após a quebra das mínimas da terceira vela, perdão, que é justamente essa daqui, ó. Quando o mercado ele faz essa movimentação aqui de topo, topo mais baixo, mais alto e topo mais baixo, e rompe a quarta vela, nós temos a validação da entrada como vendas. Por que validação da entrada como vendas? Se o mercado está em uma tendência de baixa, criatura, e ele já interage ao nível de 50% do rejection, deixa um bloco de ordens aqui e quebra a estrutura nas mínimas, já capturando liquidez, por que eu vou procurar por compras? Não faz sentido. Da mesma forma que nós conseguimos esse scalper aqui dentro desse range de negociação, e foi um scalp visando essa liquidez aqui dos topos, vamos procurar também um scalper rápido visando a liquidez de onde? Desses fundos aqui, que é os fundos de sell side liquidity que a gente marcou. Então o que a gente vai fazer? Se eu for filtrar somente visando a quebra da validação das mínimas aqui na quarta vela, eu tenho vendas a níveis inferiores. Então, poderia, após o mercado validar aqui a quarta vela, entrada, por exemplo, aqui, stop. Ou atrás aqui ao nível da swing high ou atrás do bloco. Aí vai de você. Eu vou passar também esse filtro aqui que seja interessante. E você vai visar por vendas a níveis inferiores. Até onde? Até pelo menos essas mínimas aqui. Esse gatilho das swings é muito interessante, porque você começa a ter uma visão um pouco mais detalhada do mercado. Sem contar que você evita de tomar stops. Ah, mas eu vou ficar costurando, comprando e vendendo dentro de um range de negociação, que é um range do 4 horas, que é um range de 1 hora, que é essa movimentação aqui. Não necessariamente, não é obrigado você fazer isso. Mas, a partir do momento que você vai avançando nas análises, você vai entendendo as oportunidades que o mercado está te dando. Aqui nós tivemos uma oportunidade de comprar e uma oportunidade de vender. Tivemos essa oportunidade aqui. Vou te passar também um filtro do CRT para poder adicionar essa nossa análise aqui. Por que eu analiso os 5 minutos? Porque os 5 minutos é um tempo gráfico que não tem tanto ruído. Mas eu posso descer para o 2 minutos aqui tranquilamente também. Olhem só, estou no 2 minutos. Onde está a nossa análise aqui no 2 minutos? Está exatamente aqui. 2 minutos eu já tenho quebra de swings aqui também, olha. 2 minutos eu tenho quebra dessa swing low, que já valida para mim, que fica muito interessante. Não gostei muito da quebra dos 5 minutos, porque olhem só como foi a interação abaixo dos 5. Só que eu não tenho só os 5 minutos para analisar, eu tenho 2 minutos, eu tenho 3 minutos. E aqui ele já vem me dando indícios de quebra de swings, olha. Quebra de swing lows. Quando isso acontece, eu já tenho o quê? Eu já tenho a possibilidade de puxar, por exemplo, uma Fibonacci do topo ao fundo que ele fez, até o momento que ele retrai. Onde que ele faz aqui a retração? Olhem só como o filtro pode ser até mais interessante com o time frame menor. Ele fez uma swing high, ele fez duas swing highs aqui em um nível do 2 minutos, olhem só. Ele tem aqui um topo mais alto, um topo mais baixo, primeiro nível de swing. E aqui nós temos um segundo nível de swing, ó. Topo mais alto, topo mais baixo, segundo nível de swing. Isso aqui já valida muita coisa para a gente. Depois que ele deixa aqui esse nível interessante, nós já temos aqui a possibilidade de estar procurando por vendas. Validação, quebra de estrutura aqui, bloco de ordens dentro do bloco. Estou vendido a partir desse momento aqui. Tem um filtro? Tenho, ou aqui ou aqui. Vai de você. Mas mesmo assim, nós temos um mercado direcionando vendas absurdas. Se você não está conseguindo absorver esse conteúdo, eu te peço que volte às aulas e tente absorver cada vez mais. Eu vou trazer a aula de PD Always aqui, que eu estou devendo para vocês, tá? E vai te dar uma visão clara também. Observem que o trade pagou 6,71 para 1% de risco. E esse aqui pagou 4,11 para 1% de risco também.
É claro que aqui o risco ele é filtrado. Nós estamos visando aqui um scalp de alta probabilidade. Essa venda se deu a partir do momento que foi as prévias da sessão da Ásia, a sessão asiática. Depois que isso aconteceu, o mercado direcionou vendas absurdas. Entende? Então nós temos aqui essa questão acontecendo. Uma coisa que eu evitaria de tomar stops, que eu abordei no início da aula, no início dessa análise aqui que a gente está contextualizando, foi que o mercado, quando nós visamos aqui no 4 horas, nós estávamos visando o quê? Nós estávamos visando a quebra de estruturas, que foi o que aconteceu aqui, ó. Foi o que aconteceu aqui. Tá vendo esse nível de swing high? Nós estávamos visando por compras. Nós temos aqui o nosso rejection block. Deixa eu esconder isso aqui para vocês, para a gente poder entender melhor. Análise no... vou colocar análise aqui normal. Análise 1. Beleza, vou esconder aqui. Vou fazer isso aqui. Observem que nós temos aqui a nossa vela de acúmulo de ordens, que é o nosso CRT high e o CRT low, o sweep abaixo, a captura de liquidez acontecendo e a quebra de estrutura aqui. Quando isso aconteceu, nós tivemos aqui o mercado interagindo no nível de bloco, voltando ao nível inferior aqui. Então eu estava, sim, com um viés comprador. Eu estava acreditando que o mercado poderia capturar esses níveis de liquidez aqui, e a partir desse momento aqui, que o mercado veio interagir, eu já estava procurando por compras. Isso aconteceu, essa quebra de estrutura aconteceu em um nível de 4 horas exatamente aqui. Então, quando foi na sexta-feira às 8 da manhã, ele volta a interagir, só que ele não vai a níveis acima com força. Por que que isso aconteceu? Porque nós já tivemos aqui, ó, a interação em um nível de bloco de ordens. Foi isso aqui, observe a dificuldade do preço passar dessa região. Quando isso acontece, nós temos aqui a possibilidade de sair dessas compras. Você não precisa ser um trader que ama a sua análise. Você analisou e aquela análise ali, aquilo ali e pronto. Se você fizer isso, se você dizer, o mercado vai fazer isso aqui, pronto e acabou, e pronto, e vai subir infinitamente a mim e vai respeitar a minha análise, você vai tomar muito stop. O mercado ele não aceita o ego e o orgulho. Você precisa ser frio e entender que o mercado não está respeitando aquela análise que você está fazendo. E se o mercado está te dando indícios aqui que ele vai descer, ele vai descer. E você não tem esse poder de ir contra o mercado. Você tem o poder de entender o micro time frame e poder fazer scalpers de alta probabilidade como aquele que eu passei para vocês, tá? Que foi exatamente aquele scalper, aquelas duas possibilidades de compra e possibilidade de venda. Mas aqui também te deu essa interação. Nós temos aqui, ó, um rejection. O mercado vem ao 25, aqui ao nível de 25%. Na verdade, não é assim que se marca, né? Você marca ao contrário, porque ele veio de vendas, né? Então você marcaria mais ou menos aqui. Vê o nível de 75%, vai a níveis acima e captura o quê? Ele captura topos. Ele captura esses topos aqui, ó. É um regime de negociação? Com certeza. Onde que eu tenho os swings aqui? Vamos trabalhar com swings de mercado? Sem visar essas marcações do time frame menor aqui. Onde que nós temos os swings? Nós temos a primeira quebra de swing, que foi exatamente aqui. Essa swing high aqui. E o que nós temos aqui? Nós temos OTE para traçar. Até onde? Até esse nível de topo aqui. Até esse nível de topo que é uma swing high. Então eu marco até ela, estendo até lá e observem onde o mercado vem. Ele vem ao nível de rejection block, aquele 75 que a gente marcou. Teríamos a possibilidade de estar comprado até onde? Até pelo menos o nível de 0 da FIBO. Se você filtrar o nível de 0 da FIBO e reduzir o teu risco, isso aqui vai te dar trades absurdos. Vai te dar trades insanos. É uma compra que eu evitaria? Com certeza. É uma compra que eu evitaria. Porque aqui já teve compra e já teve venda.
Só que quando ele faz essa movimentação esquisita, lembra que no início do vídeo aqui tinha uma marcação de SMT? Que tinha uma marcação com o nome de SMT. SMT significa Smart Money Technique. Smart Money Technique é um modelo de análise que o ICT ele faz. E para a gente poder filtrar entradas através do SMT, a gente tem que estar com a técnica bem apurada. Por quê? Eu vou trazer aqui para vocês. Olha, observem bem que aqui a gente tem essa vela que fez todo esse sweep. Aqui nos 5 minutos não mostra para mim nenhum FVG, nenhum ponto de interesse. Vamos ver no 2 minutos? Vamos ver se o 2 minutos colabora com a gente. Vamos lá. No 2 minutos eu tenho o quê? Em 2 minutos eu já tenho um FVG. No 2 minutos. Já tenho aqui o nosso ponto de interesse. O mercado vem abaixo do nível de FVG de 2 minutos. Só que ele vem interagir nesse nível de bloco. Aqui é um bloco de ordens, não deixa de ser. Não deixa de ser um bloco de ordens. Depois que ele faz essa interação nesse bloco, eu evitei de comprar porque eu confesso para vocês que essas entradas aqui já foram suficientemente lucrativas. Só que quando a gente começa a avançar no mercado, nós vamos observar o quê? Nós vamos observar a captura de liquidez. Aqui é um SMT. Captura de liquidez dentro do nível de bloco. Que teve liquidez capturada dentro do nível de bloco. E qual foi a movimentação que fez o preço capturar a liquidez? Esse bloco aqui. Eu posso fazer a marcação a partir do nível de abertura ou a partir da máxima. Vocês vão entender o porquê da entrada. Quando o mercado faz a quebra deste nível de bloco, que é um bloco que faz a captura de liquidez, o que é isso aqui? O pessoal tem isso aqui como CISDs. Acho que é assim que se pronuncia, né? CISDs. Ou é CISDs? CSD. Acho que é assim que se faz a marcação, se eu não me engano. Mas bem, vocês entenderam o que eu quis dizer aqui. Quando há uma marcação como essa, o mercado fazendo essa movimentação e interagindo nesse nível aqui, nós já temos a possibilidade de entrar. Ah, Bruno, mas aqui o mercado não quebrou swing highs aqui como a gente gosta de ver. O mercado não fez aqui a quebra de swing e voltou em OTE. Nem sempre o mercado vai fazer isso, tá? Nem sempre o mercado vai fazer essas manipulações de topo, manipulações de fundo capturar liquidez e vai continuar. Nem sempre ele vai fazer isso. Isso aqui é um modelo de entrada muito mais filtrado. Eu vou trazer vídeos aqui no canal a respeito disso aqui também, onde você poderia contextualizar compras. A partir de que momento? Ou a partir do momento que o mercado vem interagir na máxima, ou a partir do momento que o mercado vem interagir aqui no preço de abertura do bloco. Ele não interagiu no preço de abertura, mas a partir do momento que você viu isso aqui acontecendo, você poderia comprar. Onde que fica o teu stop? O teu stop fica aqui, ó. Atrás dessa swing aqui. Onde que eu vou buscar a alta? Eu tenho níveis aqui, ó, interessantes para poder trabalhar, que são exatamente esses níveis aqui. Onde que o mercado vai exatamente buscar? Olhem aqui. Olhem isso aqui. Oh my God. Posso sair comprando e vendendo igual um maluco? Nada te impede, né? Só que você tem um gerenciamento para seguir. Nesses 2 trades aqui, você já foi muito lucrativo. Só analisando o range de negociação. Estou dentro do range de negociação aqui. O mercado ele me deu oportunidades aqui anteriores. E foi uma demora danada para poder desenvolver. Só que aqui você foi um pouco mais filtrado. Te deu compra. Quando o mercado faz isso aqui, meu amigo, você teve uma venda absurda. Você poderia ter feito a condução, por exemplo, até o nível de FVG. Ou até esse nível aqui, por exemplo. Que já aumenta, já arredonda para 7.1. Isso aqui seria muito interessante. Essa compra eu não faria porque é uma compra muito mais avançada para se fazer. É uma compra muito mais avançada. E observem que o setup que a gente está trabalhando aqui no canal, ele não desenvolveu da maneira que a gente gostaria de ver. Como que a gente gosta de ver? A gente gosta de ver aqui o mercado fazendo essa movimentação aqui, igual ele fez, ó.
Aqui tem swing high. O que a gente gostaria de ver? A gente gostaria de ver a quebra dessa swing e a volta, a interação a um nível de bloco aqui abaixo. Ele não voltou. Ele só pegou e foi a partir desse momento aqui. Então é uma compra que, com o setup que eu estou passando aqui para vocês, nós evitaríamos de comprar. Essa é justamente o que eu falei para vocês. Essa análise é justamente a análise que eu falei para vocês no início do vídeo. O que a gente poderia de evitar. Porque isso aqui é um setup muito mais avançado de você pegar. Só que aqui, nessa movimentação anterior, você já foi lucrativo. Consegue entender? Só analisando swings de mercado. Se você não entendeu, volta à aula, que eu tenho certeza que você vai absorver esse conteúdo aqui. Eu estou te passando esse conteúdo aqui totalmente no 0800, de graça. Não vou te vender nada aqui. Esse não é meu intuito. Meu intuito é gravar o conteúdo para que eu possa fixar cada vez mais o meu conhecimento e automaticamente você vai absorver esse conteúdo aqui tranquilamente. Observe o que eu te passei nessa aula. Eu te passei bloco de ordem, te passei propulsion block, que foi exatamente essa movimentação. Te passei draw on liquidity, que é a liquidez aqui dentro do range de negociação. A gente tem um range de negociação macro e a gente tem um range de negociação micro. Aonde? No 15 minutos. A partir do momento que você tem essa movimentação aqui acontecendo no 15 minutos, o que você vai fazer? Você vai descer time frame. Para onde? Para os 5 minutos, para os 2 minutos, para 1 minuto e vai fazer os teus filtros de entrada. Olha a oportunidade que o mercado te deu aqui. Nos 5 minutos, nos 2 minutos. A gente nem desceu por 1 minuto, mas nos 2 minutos ficou tão claro que isso aqui, meu amigo, foi muito lucrativo para você. Faz primeiramente essa análise aqui, contextualiza primeiro, porque quando eu vier com as análises aqui que eu estou fazendo para poder contextualizar melhor, que são análises das minhas compras e das minhas vendas em mesa real, você vai entender. Eu ainda não estou trazendo esse conteúdo operando ali na conta real mesmo, ou até mesmo proprietária, porque eu quero colocar primeiramente nesse canal, e eu vou fazer isso, o conteúdo informativo para você. E depois disso, eu vou trazer um conteúdo massivo com relação às análises em conta de mesa proprietária, com relação às análises em conta real. Eu vou trazer isso aqui no canal. Mas antes eu preciso trazer análises detalhadas sobre PDAways, sobre bloco de ordens, sobre liquidez, que é sobre exatamente isso aqui que eu estou trazendo para vocês. Liquidez. O ICT ele tem análises relacionadas a draw on liquidity, liquidez aqui. Foi justamente o range que a gente trabalhou aqui. Nós tivemos 3 oportunidades. A primeira, a segunda e a terceira. A primeira e a segunda está dentro do setup que eu estou passando aqui para vocês aqui no canal. Agora, a terceira não está ainda dentro do setup, mas você já vai entendendo o nível de entrada que a gente tem aqui. A forma da análise que a gente tem aqui. Como nós estamos fazendo nossas conduções e como nós estamos observando a possibilidade do IPDA, do preço fazer o ataque a esses níveis de liquidez, do range de negociação. Então o conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês é riquíssimo. Não é para me engrandecer, muito pelo contrário. É para te fazer ter a possibilidade de aprender e, além disso, poder ser lucrativo, porque eu bati muito cabeça para poder aprender. Então, mesmo que eu tenha batido cabeça para poder aprender, eu estou aqui de coração deixando esse conteúdo aqui de graça para você aprender. Porque eu tenho certeza absoluta que você também já sofreu no mercado para poder ser lucrativo. O ICT ele me deu uma nova visão de mercado. E essa nova visão que ele me deu foi uma visão que me fez ser de fato lucrativo no mercado. Eu vim também de opções binárias. A grande maioria vem de opções binárias. Compram cursos, perdem dinheiro, tentam comprar e tentam vender em movimentações no mercado de opções que é totalmente manipulado.
Então, tudo isso aqui que eu estou te passando é a visão real de um trader que teve a mesma passagem pelo mercado que você já vem, o mesmo caminho que a maioria das pessoas vem. Então, se eu estou sendo lucrativo e te passando um conteúdo que é educacional, o mínimo que você tem que fazer é acompanhar as aulas. Se isso aqui fizer realmente sentido para você, se isso aqui estiver alinhado com aquilo que você está aprendendo, se isso aqui estiver alinhado com a forma que eu ensino estiver alinhada com aquilo que você quer aprender, pode acompanhar, meu amigo, que você vai fazer dinheiro no mercado sim. Você vai entender, você vai absorver o conteúdo e você vai ser lucrativo. Tamo junto, Hunter. É só o começo. Acompanha o Hunter do mercado aqui. Eu vou trazer conteúdos mais interessantes também, assim como eu já estou fazendo aqui uma breve introdução. Observem, pedir always aqui que eu estou trazendo. E assim nós vamos evitar compras, evitar vendas. Nós vamos comprar e vender dentro de movimentações que sejam contra a tendência ou a favor da tendência, que é o mais interessante. E assim nós temos possibilidades aí muito boas de ser lucrativo no mercado. Tamo junto, é só o começo, vamos para cima, acompanha as aulas, maratona as aulas do canal, deixa teu comentário, deixa teu feedback, deixa teu like também se te ajudou. Tamo junto, é só o começo.